como é que a doutrina espírita vê, como é que o espiritismo vê essa questão, questões difíceis como a violência contra as mulheres ou contra a mulher? Onde fica a lei de proteção da divindade nesses casos? Tem alguma coisa? O que você poderia dizer, Jorge, para a nossa internauta? A primeira coisa que a gente tem para dizer é que tudo aquilo que excede a normalidade e que está inscrito no Código Penal como crime, não pode ser considerado como uma coisa razoável. Então, a violência, a agressividade, de qualquer espécie, a agressividade contra uma criança não faz sentido. A agressividade contra um idoso não faz sentido. Até mesmo a agressividade contra pessoas que a gente diz que são irrecuperáveis, criminosos. Nós não temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja. Essa é a questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então, dentro dessa ótica, o Espiritismo não abona. Não é porque existe, porque tem uma lei de causa e efeito. Se está acontecendo uma violência, porque ela fez. A gente não pode entrar por essa linha. Porque senão nós estaremos sendo condescendentes com os criminosos. Mas ele bateu. Se ele bateu, é porque ela, na verdade, no passado batia. Isso não cabe. Não cabe esse tipo de raciocínio de jeito nenhum em doutrina espírita. Bateu é crime, acabou. Ponto. Encerrou a discussão. Não, mas se ela apanhou, porque. Às vezes, eu não vou colocar o caso do estupro nessa condição por conta do nível de profundidade da violência que isso significa. Mas eu vou colocar coisas menos significativas. Isso não significa dizer que toda mulher que obrigatoriamente ela passa por um processo de violência familiar, e aí eu estou falando violência familiar no sentido largo, violência verbal, indiferença, essas coisas todas. Isso não significa dizer que esse espírito ele tenha erros nessa área e que por isso que ele está passando por essa situação. Não. Às vezes, você tem uma pessoa que está numa condição de sofrer um relacionamento difícil, eu não estou falando de assassinato, não pensem por essa via. Estou falando das coisas mais brandas, mas nem por isso menos dolorosas, que às vezes acontecem no lar com a mulher. Esses fenômenos não necessariamente têm raízes no passado, às vezes estão com raízes no presente. Você encontra um companheiro que ele é difícil, ele é agressivo. E a gente às vezes não tem uma história dessa, mas a gente se aproxima de um companheiro desse e acaba sofrendo uma violência que não está no disco das chamadas possibilidades expiatórias. Pode ser um processo provacional. Aconteceu nessa existência. É uma situação dessa existência atual. E tem situações também em que as dores que a gente passa dentro de um casamento pode ser por conta de uma opção que o espírito faz para resgatar o que ficou para trás. Quando você tem em casa, por exemplo, um filho que é usuário de droga e que você tem que lidar com essa experiência dia após dia de resgatar, de ter paciência, de ir buscar, nem todos estão em processo expiatório. Tem pais que estão em processo missionário. Eles disseram, não, manda para mim que eu vou tentar socorrê-lo. Manda ele para mim, eu vou tentar cuidar dele. Da mesma maneira que existem pais em processos que são missionários, de busca daquele que ficou para trás, existe também nos relacionamentos conjugais. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 33, existe uma análise nesse sentido, apresentando casamentos em que você vê a situação na qual tem um espírito de uma certa evolução espiritual, que vem para buscar o companheiro que ficou para trás. Então, é muito típico em mulheres isso, né? Elas reencarnam e elas vêm para buscar o companheiro que ficou. Então, são casamentos muito escalenos, assim, o que o homem faz não combina com o que ela faz. Eles têm uma distância emocional muito grande, mas ela cuida dele. Mas não é sem dor, sabe? Ele promove violência, às vezes ele agride. Aí, então ela está em processo expiatório. Não, às vezes ela está em processo missionário. Ela veio para socorrê-lo. E ela interpreta toda essa experiência dentro dela como sendo uma coisa feita por uma criança.
E aí ela vai para tentar resgatar. Então, não dá para a gente fazer uma leitura rasa, dizer assim, se tem violência é porque no passado era o agressor. Não, isso não funciona em doutrina espírita. As coisas podem se dar por 4 situações. 4. Pode ser uma expiação do passado, que a pessoa era de um jeito e hoje está precisando passar por essa experiência. Isso é uma possibilidade. Pode ser prova, não tem ascendente espiritual, é do agora. Pode ser missão, em que o indivíduo, ele no passado, ele se comprometeu de vir para resgatar, e tem a 4. Ué, mas só tem prova, expiação e missão, que 4 é essa? É a vítima magoada. Nem sempre as nossas dores decorrem de nós sermos o algoz no passado. Às vezes a gente é a vítima que se magoou tanto que traz para a encarnação seguinte o mesmo psiquismo de dor. E a gente se encontra com o mesmo indivíduo, às vezes, que nos agrediu, e a gente continua nesse mesmo, repetindo a experiência do passado, nas mesmas posições. O mesmo agressor, a mesma vítima, para que eles consigam se perdoar, mas ela vem de um processo de mágoa muito profunda e se reencontram novamente no presente. Então, essas situações todas elas existem, mas eu não quero, com isso que eu estou dizendo, que em função dessa leitura que o Espiritismo faz, que isso signifique que a gente vai jogar um pano por cima do que está acontecendo e dizer, não, isso está dentro da lei de causa e efeito, então se ele fez, não há crime. Se houve crime, é crime. Se a nossa lei estabelece assim, então assim nós temos que tratar as questões, porque é necessário que a gente obedeça os critérios que a legislação estabelece para impedir que a agressão destrua as pessoas, nem tanto fisicamente, mas mais intimamente. Existem muitas mulheres que nunca receberam um beliscão do marido, mas estão profundamente mutiladas pelas agressões verbais, pelo volume de ofensas emocionais que ele lhe faz, com as práticas que ele tem na rua, e quando ele chega em casa, ela tem que aturar os desequilíbrios sexuais do marido dentro de casa, com as pessoas que ele encontra lá fora. Então, tudo isso são dores muito profundas, que às vezes a sociedade não vê, mas que precisam ser observadas com carinho. O nosso papel, como doutrina espírita, é tentar entender o que se passa, mas nunca fechar os olhos para aquilo que acontece de errado, dizendo que essas pessoas não encontrarão diante da lei de Deus e dos homens a consequência daquilo que fazem.